Doutor, eu assisti ao seu documentário, tem praticamente 1 hora, se não me engano, em que o senhor detalha ponto a ponto a Seção 301, o que é, como ela está agindo e, claro, as respostas que o governo americano, ou, por exemplo, as proposições que o governo americano e os setores da economia americana já apresentaram, e também o que eu chamei de pífia ou muito tímida ainda a resposta brasileira, que continua com esse argumento político. Eu fiz menção a uma reunião que houve na semana passada de empresários brasileiros organizados e liderados pela CNI que foram a Washington para tentar reduzir essa tarifa de 50%, que é o assunto até agora aqui no Brasil. Pouco se falou sobre a Seção 301. Aliás, boa parte da empresa nem tocou nesse assunto, coisa que fizemos aqui em EOS e vamos fazer hoje novamente, por isso esse convite ao senhor. A pergunta é, até porque esses empresários ouviram do Christopher Landau, o segundo na cadeia de comando ali do Departamento de Estado, que o problema não está em Washington, o problema está no Brasil, em Brasília especificamente. Ou seja, depois que resolverem a questão política, podemos nos debruçar sobre as questões técnico-comerciais. O fato é que o tempo está jogando contra, e o senhor deixa isso muito claro nesse documentário. Qual é a sua percepção de momento, depois, obviamente, de se embrenhar, de se aprofundar nesse assunto da Seção 301, doutor? Piotr, é muito importante esse tema para o momento. Você destacou muito bem que a mídia não está dando atenção suficiente. A revista Oeste tem sido uma exceção falando sobre esse assunto. E ainda bem que pelo menos a gente tem os empresários brasileiros representados ali pela CNI interessados nesse assunto e mandando representantes para cá, porque na audiência que aconteceu no último dia 3 de setembro, na semana passada, o governo brasileiro não mandou nenhum representante oficial de fato para defender os interesses brasileiros nessa situação. E eu falo, você de fato tem razão em falar que o tempo está correndo contra a gente, porque tempo nesses momentos é essencial para você elaborar uma estratégia de defesa e coordenar os agentes interessados para que de fato você consiga ter êxito nessa investigação, ou seja, mostrar para os Estados Unidos de forma técnica e não retórica, como o governo apresentou, que muitos dos pontos ali contestados pelos americanos têm uma característica própria do Brasil, que não causa tanto prejuízo assim para os Estados Unidos, que pode ser mitigado com iniciativas brasileiras reais, no sentido de chegar a um acordo e manter esse relacionamento entre os dois países. Mas fato é, e a gente está vendo isso a cada momento com as ações do governo, que o governo brasileiro atualmente não está interessado em construir essa ponte com o governo americano. A gente vê isso de uma forma muito clara. A própria inação da embaixadora brasileira em Washington em relação a tentar conseguir um caminho com o governo brasileiro, como foi questionada pelos empresários na semana passada, ela deixou muito claro que ela é apenas um soldado, obedece às ordens vindas de Brasília e, por enquanto, não há nenhuma ordem para tentar construir essa ponte. E o simbolismo fala bastante, né? Enquanto estava acontecendo a audiência no último dia 3 aqui, o principal nome brasileiro do governo atual, pelo menos para relações internacionais, Celso Amorim, estava na China, acompanhando o desfile chinês e não em Washington, cuidando dos assuntos brasileiros.